Olá, é um prazer recebê-lo aqui no Projeto Diamante. Meu nome é Tainá, eu sou especialista em constelação familiar. E nesse evento aqui eu estou te apresentando um guia detalhado para você liberar os pesos do seu passado e assumir o comando definitivo da sua vida. Eu gostaria primeiramente de agradecer novamente a todas as pessoas que estão interagindo aqui conosco, nos enviando mensagens. É um prazer enorme receber o carinho de vocês e ter vocês aqui comigo nessa jornada. Na aula de hoje nós vamos mergulhar fundo em estratégias e ferramentas práticas que vão te ajudar a tornar os seus sonhos uma realidade. Mas antes de iniciar aqui, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula dessa jornada, eu proponho que você pause esse vídeo e assista exatamente na ordem, porque vai fazer total diferença para você. O conteúdo aqui ele foi desenhado para você identificar primeiramente os erros que você pode estar cometendo na sua jornada, que foi o que eu garanti ali, que eu passei para você na primeira aula. Depois você recebeu um passo a passo das posturas corretas que você deve aplicar na sua vida para que você garanta o seu sucesso. Portanto, o seu progresso ele vai ser mais eficiente se você seguir essa sequência correta. Na aula de hoje eu vou me dedicar a esclarecer as dúvidas que vocês têm compartilhado comigo. Afinal, se uma pessoa tem uma pergunta, é provável que muitas outras estejam também se perguntando a mesma coisa. Portanto, nosso encontro de hoje será totalmente focado nisso. E a primeira pergunta que vocês podem estar se fazendo hoje é: Tainá, então é só eu me reconciliar com os meus pais que a minha vida ela vai entrar nos eixos? Não necessariamente. De fato, fazer as pazes com os pais é um primeiro passo, um passo muito importante. No entanto, você pode ainda estar envolvida ou atrelada a alguma outra pessoa que também pode ter sido excluída do seu sistema. Essa situação, ela pode requerer uma atenção maior. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Certa vez eu atendi uma cliente que afirmou que ela tinha um ótimo relacionamento com os seus pais, sem grandes problemas aparentes. Porém, ela enfrentou dificuldades constantes na sua vida amorosa. Quando eu fui investigar mais a fundo a história familiar dela, eu descobri que a mãe da minha cliente era noiva de outro homem quando conheceu o pai dela. Nesse contexto, a mãe decidiu deixar o seu então noivo para viver um relacionamento com o pai dessa minha cliente. Logo depois dessa confusão toda, nasceu ela. E o que ela tem a ver com tudo isso? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente precisa entender qual que foi o preço da nossa vida, em que condições e em que circunstâncias essa vida aconteceu. E nesse caso aqui, com quem que a minha cliente estava conectada? Com esse antigo parceiro da mãe. Por que ela estava conectada com ele? Porque a vida dela é como se a vida dela tivesse custado a infelicidade de uma outra pessoa. Se esse antigo parceiro não tivesse saído da vida da mãe dela, ela não existiria. E esse antigo parceiro, ele não saiu da vida da mãe dela por livre e espontânea vontade. Ele foi, na verdade, desonrado. Por isso, inconscientemente, mesmo não tendo conhecido esse homem, é como se ela se sentisse em dívida com ele, tendo que, de alguma forma, pagar a vida que lhe foi dada, representando o fracasso que ele viveu lá atrás na sua própria vida agora. Então veja que é muito mais complexo do que um único movimento em relação aos pais. Pode envolver diversos fatores e uma série de pessoas que você nem imagina muitas vezes, mas que de alguma forma, direta ou indireta, essas pessoas elas foram responsáveis pela sua existência. Uma outra questão frequentemente que eu recebo é: Tainá, e se os meus pais já faleceram, como é que eu posso proceder? Será que isso é para mim também? Como eu mencionei anteriormente, o processo de reconciliação com o nosso passado é um movimento interno que deve ser feito no nosso coração. Assim, a condição atual dos seus pais vivos ou falecidos não influencia diretamente nesse processo. O que realmente importa é a sua disposição para se libertar dessas memórias dolorosas que estão aprisionando você em um ciclo vicioso
onde inconscientemente você acaba recriando essas situações do seu passado. Outra pergunta que eu também recebo com frequência é: como é que eu faço esse movimento? Como fazer isso? Como eu já disse para vocês, o processo para se libertar desses padrões negativos que podem estar te aprisionando hoje não é tão simples quanto parece. Na verdade, existem algumas barreiras que podem atrapalhar muito o seu processo de cura. Barreiras como medo do julgamento das pessoas, medo do desconhecido, medo de perder o amor dos seus pais, a culpa de querer ser feliz, mas acreditar que não pode porque os seus pais não foram. Para esses e outros questionamentos e os recursos necessários para lidar com todas essas barreiras, eu trago dentro do meu programa de mentoria. Como funciona o programa? A mentoria ela tem um formato híbrido. Então ela conta com mais de 40 aulas gravadas e disponíveis já na plataforma para você, mais bônus de masterclass também gravadas e exercícios sistêmicos. Tudo isso você pode assistir e aplicar no seu tempo, você só precisa ter acesso à internet. No módulo 1, você vai descobrir tudo sobre a sua criança interior, o conceito, as necessidades, os sentimentos não trabalhados. Então nós vamos trabalhar aqui a sua inteligência emocional, os seus valores pessoais e amadurecer a sua postura em relação ao dinheiro e aos seus relacionamentos. No módulo 2, que é o módulo da família, nós vamos trabalhar o passado, a ancestralidade e aprofundar um pouco mais nessa questão das exclusões. Vamos aprofundar a relação com a mãe, com o pai e o papel dessas figuras na sua vida e o seu lugar na vida diante de tudo isso. No módulo 3, eu aprofundo sobre as leis sistêmicas, trabalho cada uma delas e quais as posturas necessárias que você precisa ter para estar alinhada com essas ordens e ganhar força no seu movimento de vida. No módulo 4, nós vamos trabalhar as feridas emocionais, como sair da dependência emocional, quais são os passos necessários para isso, como lidar com o medo, como lidar com a culpa e assim se tornar independente. No módulo 5, vamos trabalhar o seu movimento em relação à prosperidade com base nos ensinamentos sistêmicos e outras correntes de pensamento. Além disso, você vai ter acesso a masterclass sobre procrastinação, o que é necessário fazer para vencer a procrastinação, relações abusivas, o que é importante você entender, né? O que é preciso fazer para não atrair mais esse tipo de relacionamento e mais aulas. Além disso, você vai ter acesso também a uma apostila exclusiva com o material do curso e também a exercícios que você vai poder praticar no seu tempo livre. E além de todo esse conteúdo gravado que já está disponível na plataforma, que você vai ter acesso por 1 ano, durante 7 semanas eu vou estar junto com você e todas as minhas alunas em encontros semanais, uma vez por semana. Nesses encontros eu vou te conduzir em uma reprogramação profunda das suas crenças e das suas posturas para que você de fato consiga romper com tudo aquilo que não está te deixando desfrutar do melhor da vida. Os encontros da nossa mentoria são feitos durante 7 semanas, como eu disse, 1 encontro por semana. E nesses encontros eu trabalho com vocês também exercícios sistêmicos, constelações em grupo e um espaço completamente aberto para você tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Mas Tainá, e se eu não puder assistir as aulas ao vivo? É uma pena se você não puder estar ao vivo conosco nos encontros, porque realmente é muito gostoso e a comunidade te ajuda muito, mas se você não puder estar ao vivo, não tem problema. Da mesma forma, você vai ter acesso também aos encontros gravados e o material teórico depois. Tainá, e qual é a diferença desse seu programa para uma sessão de constelação, por exemplo? Primeiro, para ser bem sincera e honesta com você, uma única sessão de constelação dificilmente fornecerá o grau de compreensão que você pode ter com as informações disponíveis ali na nossa plataforma. Segundo que as aulas ao vivo da mentoria são divididas nas principais áreas,
relacionamento e dinheiro. Nós vamos aprofundar todas as raízes sistêmicas dessas áreas e trazer um direcionamento que você nunca viu em lugar nenhum. Fora que dentro da mentoria você tem a oportunidade de também ser constelada. Nós fazemos um sorteio para as alunas que têm interesse em fazer a constelação e a cada encontro nós fechamos esse encontro sempre com uma sessão linda de constelação familiar e reconciliatória, onde até quem não foi constelada naquele dia se beneficia daquele movimento. Todo esse processo de mentoria e conhecimento que você vai receber ali seria o equivalente a muito mais de 1 ano de sessões de terapia semanais. Ah, Tainá, mas eu tenho medo de comprar e não fazer. Primeiro, que você tem a garantia de 7 dias do produto para você ver se realmente a mentoria é para você. Segundo, que eu costumo sempre dizer para as pessoas que se elas não tomaram nenhuma ação ainda, é porque de repente não está doendo ainda o suficiente. Às vezes você precisa perder um pouco mais. E eu garanto para você que eu estou o tempo todo fazendo o meu melhor para te entregar o máximo, mas a sua parte eu não consigo fazer por você. Eu já ouvi muito também essa frase, mas eu já fiz constelação e não vi mudança nenhuma. Às vezes a pessoa que opta por fazer um atendimento, uma sessão só de constelação, ela acredita que aquele terapeuta ali precisa salvá-la, precisa tirar ela daquele estado. Mas a única coisa que um terapeuta ele pode fazer é te orientar, é te gerar consciência. Mas a sua parte, o seu movimento, a sua mudança, ele não pode fazer por você. E volta também aquela questão de que você passa uma vida inteira com uma programação interna que te limita e você passa a vida inteira acreditando nisso e não é uma única aula ou uma única sessão de constelação que vai mudar a sua vida. Na verdade, o que vai mudar a sua vida é o seu comprometimento de ampliar cada vez mais a sua consciência e colocar tudo isso em prática. Então eu te pergunto, o quanto a sua cura é importante para você? O quanto vale para você criar uma nova realidade para sua vida? Eu deixo esse questionamento aqui para você e amanhã nós vamos enviar para você todos os detalhes, nós vamos enviar um vídeo explicando como vai funcionar as inscrições para essa nova turma da Mentoria Diamante e todos os valores e também as formas de pagamento. É importante que você assista até o final do vídeo para saber todos os detalhes, porque amanhã nós vamos ter um presente especial para vocês. É importante também que você esteja lá no nosso grupo do WhatsApp para receber essas informações em primeira mão. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa jornada e eu vejo você na nossa mentoria.